Olá, gente. Então vamos continuando aí com mais alguns exercícios resolvidos a respeito de equilíbrio em duas dimensões. Tá? Então, mais uma aula resolvendo exercícios. Especificamente nessa partezinha que eu estou gravando agora, acho que era interessante a gente focar no conceito de centro de massa. Então eu já tinha usado isso várias vezes, né? Tinha até comentado quando a gente tem uma carga para um determinado corpo, para o qual a gente tem que considerar o peso, quando o peso é representativo perto das cargas externas. O que se faz é pegar então a massa total, ver qual é o peso equivalente àquela massa total do componente e concentrar essa massa no centro de massa do corpo. Tá? Então, geralmente o centro de massa é um círculo marcado com um quadriculado, assim. Só que a gente ainda não falou, ou pelo menos nessa disciplina, a gente não explorou ainda como que a gente pode pensar em usar os conceitos de equilíbrio, né, a aplicação das condições de equilíbrio, tanto para determinar o centro de massa, como é que a gente pode usar os conceitos de equilíbrio para entender onde que fica esse centro de massa. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer dois exercícios nessa partezinha da aula. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício 3.11. E o exercício 3.11 nos mostra um carro visto de cima. Vou desenhar bem simplificadamente, né? A gente tem rodas dianteiras e rodas traseiras. E esse carro, né, então ele está associado a um sistema de referência, né, um sistema de eixos XY, dessa forma. E a gente tem a informação seguinte, que numa determinada oficina, por exemplo, a gente colocou esses carros e cada uma das rodas estava em cima de uma balança, basicamente, né, de um medidor de força, de um medidor de carga. E a gente tem as seguintes informações, né. Então, as forças que foram medidas nas rodas dianteiras, vamos chamar as rodas dianteiras de D, tá? E as traseiras a gente vai chamar de T. A gente mediu então forças em cada roda dianteira e a gente obteve o valor de 4.450 newtons. Fizemos o mesmo tipo de medição para cada roda traseira. Em cada roda traseira foi lido então 2.950. Então, tanto a dianteira direita quanto a dianteira esquerda tem a mesma quantidade de força, e tanto a traseira esquerda quanto a traseira direita é considerado com a mesma quantidade de força. Ou seja, existe uma simetria com relação a esse eixo X, né? Então a gente sabe que a mesma carga que está para um lado desse eixo X, uma determinada distância desse eixo X, está para o outro lado também. Tá? Então, claramente, o centro de massa desse carro fica sobre o eixo X, não tem motivo para ele sair desse eixo X. Só que a gente não sabe qual que é a coordenada X desse centro de massa. Tá? Então, as informações que a gente tem do problema são as seguintes. A gente tem alguns dados da geometria, né? Então, a distância entre esse eixo central X e cada uma das rodas é de 760 milímetros, considerados iguais tanto para a roda dianteira quanto para a roda traseira. Tá? E a gente conhece também a distância entre eixos, entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, é de 2.640 milímetros, né, 2,64 metros entre eles. Tá? Então o que esse problema nos pede é para a gente achar onde que fica o centro de massa. A gente chama G, geralmente. O centro de massa é denotado por G. Então essa é a pergunta do meu problema. Tá? Então a gente pode fazer isso de diversas formas diferentes. Eu vou propor um tipo de solução que distante de ser a única solução. Tá? Então a gente está vendo esse carro de cima, nesse plano XY, né, mas para a gente vai ser mais interessante pensar e transformar esse problema, na minha opinião, né, vai ser mais interessante se a gente olhasse o carro de lado. Então, se eu tenho um carro de lado aqui, a gente tem as rodas dianteiras e traseiras, tá? Tem essas mesmas informações do carro. E a gente tem, então, agora um novo problema, nesse plano que eu posso chamar de XZ. O eixo X está aqui, né? Está nessa direção. E nessa direção eu tenho o eixo Z.
Por que é interessante eu pensar dessa forma, né? Porque, veja bem, se eu olhasse esse carro de cima do eixo XY, talvez ficasse um pouco difícil para a gente enxergar o que seriam os momentos ao redor desse ponto, desse centro de massa. Não seria impossível a gente fazer isso, mas talvez ficasse um pouco difícil da gente enxergar, e na hora que a gente olha ele de lado, talvez fique mais claro da gente entender o que está acontecendo. Então a gente não sabe a qual distância x esse g se localiza, mas a gente sabe que esse carro está em equilíbrio, né? Então, esse carro estar em equilíbrio, desculpa, isso representa a seguinte condição. Então a gente tem leituras, né? Ao contrário de um problema regular, nesse nosso caso a gente já conhece o que são as reações de apoio. Então as reações das rodas dianteiras são conhecidas e as reações das rodas traseiras são conhecidas. E o que eu quero descobrir, na verdade, é onde que eu tenho que botar esse peso desse carro, tá? Para que tudo isso fique em equilíbrio. Então são duas perguntas, na verdade. Onde fica G e qual o peso do carro? Tá? Então, para responder o peso total, a gente vai utilizar uma das nossas condições de equilíbrio, que vai ser a somatória de forças em Y igual a zero. Em Z, desculpa, né? Agora que a gente está chamando de Z dessa forma assim. Tá? Então, somatória de forças em Z, nesse plano XZ, igual a zero. O que a gente tem? A gente tem as forças das rodas dianteiras, tá? Então, tudo que age na direção de Z para esse carro são duas vezes essa reação das rodas dianteiras. Tá? Eu vou ter uma setinha na roda direita e uma setinha na roda traseira, tá? Na roda esquerda, desculpa. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, se a gente for chamar aquelas forças que a gente tinha visto lá no enunciado como se fosse a reação que é medida em uma roda, a gente sempre tem duas vezes essa reação nesse plano, tá? Então, eu tenho duas vezes a reação da roda traseira, da roda dianteira apontando para cima, duas vezes a reação da roda traseira apontando para cima e o peso desse carro apontando para baixo. E a gente descobre então que o peso é simplesmente a soma de todas essas forças, né? Então a gente tinha ali 4.450 vezes 2 mais 2.950 vezes 2. Então o peso desse carro é de 14.800 newtons, o que corresponde, se a gente dividir por 9,8, a gente corresponde a um carro com uma massa total de 1.510 kg. Então, uma das partes do problema a gente já respondeu, a gente já sabe quanto é que vale esse peso. Agora o que a gente precisa saber é onde que se localiza esse G, tá? E para fazer isso a gente pode escolher, uma das formas da gente escolher, é interessante a gente fazer o quê? A gente tem que escolher uma determinada somatória de momentos com relação a um determinado ponto, que nos permita, através do tamanho do braço de alavanca, estimar onde fica esse ponto G, tá? Então eu vou escrever, por exemplo, a gente pode escolher qualquer ponto de interesse, tá? Eu vou escolher, por exemplo, uma somatória de momentos com relação ao eixo que inclui as rodas dianteiras ali. Como esse carro está parado no espaço, a somatória de todo mundo que gera momento com relação a esse eixo tem que se anular. Então, quem que são as pessoas, as coisas que geram momento com relação a isso, né? Então, se só houvesse a reação das rodas traseiras, né, e esse carro estivesse fixo ali nas rodas dianteiras, esse carro giraria na direção anti-horária, positivo. Braço de alavanca entre a roda dianteira e a roda traseira, né, então, que vai ser a distância entre eixos, mais as forças, as forças que estão sendo aplicadas ali atrás, que são então duas vezes a força de reação da roda traseira. Se por outro lado só houvesse a força-peso desse camarada, o carro giraria no sentido horário com relação à roda dianteira, então tenho menos. Em seguida, tem um braço de alavanca que eu não sei quanto equivale, que é a distância entre o eixo das rodas dianteiras e a posição de G. Isso vezes o peso que eu recém calculei. E perceba que essas são as únicas forças que estão agindo aqui nesse cara, então a gente consegue identificar quanto é que vale. E o nosso interesse é achar justamente esse RDG, que vai nos dizer qual é a posição, a coordenada X desse centro de massa. Tá? Então vamos isolar esse cara. Temos RDG vezes W vai ser igual a RDT vezes 2RT. E o RDG, que é quem eu quero descobrir, então fica RDT, distância entre eixos, duas vezes a força que a gente mede em cada roda traseira, dividido pelo peso total. Então vamos lá, a distância entre eixos é de
Vou deixar tudo em milímetros, tá? Porque daí a gente acha o resultado em milímetros também. Perceba que eu tenho uma força em cima, RT, outra força embaixo em W, então a gente vai cortar os newtons, né? E a unidade de RTG vai ser exatamente a unidade de RDT que eu inseri. Então eu vou deixar em milímetros aqui, tá? Então 2.640 vezes 2 vezes cada roda traseira mediu 2.950. Tudo isso dividido pelo peso total, que é de 14.800. E a gente descobre então que o RDG vale, vamos lá, 2.640 vezes 2 vezes 2.950 dividido por 14.800. Isso vai me dar então 1.052 milímetros. Então observe que a gente, utilizando os conceitos de equilíbrio, né, a gente consegue achar informações a respeito do centro de massa. O centro de massa, na verdade, ele sempre é achado dessa forma, tá? A gente sempre pode descobrir o centro de massa de alguma coisa medindo as reações de apoio. Somando essas reações de apoio, a gente sabe quanto é que é o peso total dessa estrutura. E através de um cálculo de momento simples, a gente descobre qual que é a coordenada desse centro de massa. Outro problema que a gente vai resolver ainda relacionado ao centro de massa, dessa vez um pouquinho mais, sei lá, mais realista, talvez. Não que tivesse... Não, os dois são realistas, na verdade. Não, vou até remover o que eu estava falando. Mas um problema mais interessante, vai. É o problema 329. O problema 329 nos mostra, então, uma caminhonete, uma picape, né? Desconsidere a minha habilidade de desenho de algum modelo de picape, tá? Por favor. Então, geralmente ela tem essa configuração. E quando ela está descarregada, o centro de massa fica numa posição conhecida, que fica a roda dianteira fica no que ele chamou em algo de ponto A, a roda traseira fica em ponto B, e a gente sabe então que G fica a 1.125 milímetros da roda dianteira e 1.675 milímetros da roda traseira, tá? Então isso a gente já sabe de fábrica que é o que acontece, tá? Agora, o que a gente quer saber é o seguinte. A gente sabe que a massa descarregada, tá? A massa da caminhonete é de 1.600 quilos. Agora a gente vai colocar uma carga, vai carregar essa caçamba com alguma coisa, tá? E essa caçamba, essa carga que está sendo carregada, na verdade, né? Ela fica... Deixa eu desenhar aqui para a gente ter espaço que chega para falar a respeito do ponto B. O ponto A é o ponto da roda dianteira. Essa carga aqui ela tem uma massa, tem um peso dessa carga, né? E o centro de massa dessa outra carga, né, ela está um pouquinho para trás aqui. A gente tem uma distância x para trás da roda traseira, tá? E esse x é de 400 milímetros, certo? Agora a gente quer saber o seguinte, né? Então ele quer saber. Então a gente tem essas informações da caminhonete descarregada, massa total, posição do centro de massa comum. Sei as informações a respeito da carga. Informações não, eu sei que o centro de massa da carga fica 400 milímetros para trás da roda traseira, tá? E ele quer saber então quanto é que deve valer a massa dessa carga para que a gente tenha uma carga igual, uma carga distribuída de forma igual nas rodas dianteira e traseira. Então a reação no ponto A igual à reação no ponto B. Essa é a condição, tá? Estou traduzindo aqui traduzindo em equações o que ele está pedindo para a gente. Tudo bem? Então, a caminhonete carregada dessa forma, ela vai seguir em equilíbrio, e a condição imposta é para que eu quero saber quanta carga eu tenho que botar para que entre as duas rodas estejam com a mesma carga, tá? Então, basicamente o que eu tenho que escrever é um problema de equilíbrio, né? Então, a gente pode escrever diversas equações diferentes. Eu posso começar, por exemplo, pensando uma somatória de forças verticais e horizontais, tá? Então aqui eu tenho meu y, aqui eu tenho meu x,
Eu posso escrever isso. Só que observe, eu não sei a priori quanto é que vale essa massa, né? Então eu não sei quanto é que vale ml, não sei quanto vale WL e, portanto, eu não sei quanto valem a reação do ponto A e a reação do ponto B. Então, por mais que a reação do ponto A e a reação do ponto B sejam iguais, eu não vou conhecer nem WL e nem RA e RB, tá? Então, essa equação aqui eu vou usar num segundo momento. A primeira equação que a gente vai utilizar então vai ser a somatória de momentos com relação a algum ponto que me ajude com relação a achar essas variáveis uma por uma. A gente pode escolher isso de uma forma interessante, né, inteligente, para que a gente descubra diretamente uma dessas coisas. O que aconteceria se eu escrevesse somatória de momentos com relação à roda dianteira, por exemplo? Com relação à roda dianteira, a carga que está agindo na roda dianteira, né, vamos fazer aqui o esboço do diagrama de corpo livre, né, a gente vai ter aqui um RA e aqui um RB. Certo? Se eu fizer uma somatória de forças com relação à roda dianteira, observe, a força de RA não gera momento com relação ao ponto A, só que a força de RB gera e o WL também gera. Então esse cara aqui, cada um desses envolve duas incógnitas. Então eu poderia escrever essas duas equações, montar um sistema de equações que teria então coeficientes que multiplicam WL e coeficientes que multiplicam RA, que é igual a RB, e resolver esse sistema de equações. Quando a gente está com preguiça, entre aspas, né, o que a gente pode fazer é escrever uma somatória de momentos com relação a esse ponto aqui. O ponto para o qual a gente projeta, né, segunda linha de ação dessa força, tá? Eu estou projetando essa força aqui para baixo, essa força WL ali. Então, esse ponto aqui vamos chamar de ponto C. É o ponto segundo o qual é um ponto contido na linha de ação dessa força WL. Se eu fizer a somatória de momentos com relação a esse ponto C, o que a gente tem? A gente vai obter a seguinte situação. Como o corpo está parado com relação a qualquer ponto no espaço, é perfeitamente legítimo eu escrever essa equação. Tá? Então, com relação a esse ponto, quem que gera momento? Se só tivesse a reação no ponto A, esse corpo giraria no sentido horário, então eu tenho menos a distância entre o ponto A e o ponto C vezes essa força de RA. Se só tivesse a força peso, né, que está aplicada em G, a gente giraria essa estrutura toda no sentido anti-horário, então seria mais a distância entre o ponto C e a coordenada do centro de massa, vezes o peso da caminhonete. E se só existisse a reação do ponto B, essa estrutura, perceba que essa reação do ponto B está à esquerda desse ponto, né? Então giraria no sentido anti-horário, eu tenho a distância então entre B e C, vezes a reação no ponto B, que é igual à reação no ponto A. E a força WL que está aplicada exatamente, cuja linha de ação passa por esse ponto C, então ela não gera nenhum momento. Então essas forças aqui têm que se equilibrar. Então escolhendo um ponto interessante, um ponto representativo bacana, né, eu descubro quanto que valem, consigo descobrir diretamente quanto é que vale RA. Tá? Então a partir de MC eu consigo calcular quanto é que vale WC, basta eu multiplicar por 9,8. Então 15.680 newtons. Tá? E o restante basta a gente fazer calcular os braços de alavanca da maneira correta. Tá? Então vamos juntar aqui, eu tenho RA, que vai multiplicar RAC mais RBC, passei ele para o outro lado, tá? Isso vai ser igual a RCG vezes o W. Então juntei quem tinha RA, botei em evidência ali o RA, joguei para o outro lado, né, por isso está com o sinal trocado. Isso vai ser igual a RCG vezes W. Então RA vale a distância entre C e G vezes a força W dividido por RAC mais RBC. Então basta a gente substituir. Então quem que é a distância entre o ponto C e a coordenada onde fica o centro de massa? Ora, é a distância entre o ponto C e o ponto B, que é de 400 milímetros, mais a distância entre o ponto G e entre B e o ponto G, que é de 1.675. Então eu tenho 400 mais 1.675 dá 2.075 milímetros, vezes os 15.680, dividido por
A distância entre A e C é a distância entre A e G, G e B e C. É a soma de todas essas distâncias, né? Então eu já tinha 400 mais 1.675, isso dá 2.075, mais 1.125, isso me dá 3.200 milímetros. Mais, distância entre B e C, a gente conhece do próprio problema, que vale 400 milímetros. Então eu faço essa conta e descubro então quanto é que vale esse RA. Tá? O RA vai valer então 15.680 vezes 2.075 dividido por 3.600. Esse RA então, que vai ser igual ao RB, vale 9.038 aproximadamente, tá? 9.038 newtons. O problema não está perguntando isso. O problema está perguntando quanto que tem que ser a massa L para que isso aconteça. Então, quando a carga A é igual à carga B, eu sei que o valor de RA é esse, mas eu preciso fazer mais alguma continha para descobrir quanto é que vale essa carga L, tá? Então, para isso, sim, agora eu posso pegar, por exemplo, uma somatória de forças em Y. Então, somatória de forças em Y é igual a zero, né? O carro não está se movendo na vertical, e eu insiro, então, todas as forças que agem nesse carro. Né? Então, eu vou ter o W da caminhonete aplicado em G, o WL aplicado ali na caçamba, RA para cima e RB para cima. Tá? Então, eu tenho mais RA menos W da caminhonete, mais RB menos WL, tudo isso somado tem que dar zero. E a gente sabe que RA é igual a RB, então a gente sabe que WL vai ser 2 vezes RA menos o peso da caminhonete. Então tenho 9.038 vezes 2 menos o peso da caminhonete é de 15.680. Eu descubro então que WL vale 2.395 newtons. Se esse é o WL, massa de L, basta eu dividir esse cara pela gravidade, né? WL dividido por G, isso dividido por 9,8, nos dá então 244,4 kg na caçamba. Então mais um probleminha interessante, onde a gente está usando ali propriedades de centros de massa. Observe que eu substituí, né, essa massa ali da caminhonete, eu sabia da caminhonete vazia e apenas da carga, e a gente pode tratar essas coisas como se fossem separadas, não tem problema nenhum, tá? A gente pode sempre concentrar, se tem vários corpos juntos que estão apoiados, para cada um desses corpos eu concentro a massa, o peso associado a esse corpo no mesmo ponto, no ponto G associado a cada um deles, e com isso eu consigo fazer o restante das contas, tá bom? Então, em termos de centro de massa, eu acho que era isso. Eu vou parando o vídeo por aqui e daí depois a gente vai fazer mais 2 sessõezinhas de resolução de exercícios. Uma relacionada a coisas mais a montagens mecânicas, dispositivos, uso de ferramentas e tal para fazer algumas funções interessantes. E depois, por fim, uma sessão com resolução de problemas mais relacionados a coisas biomecânicas, vamos dizer assim, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês, gente. Logo, logo eu volto e gravo mais um videozinho com resolução de exercícios de equilíbrio. Valeu!